Oi, aqui é o Bruno Cono, do curso Expert em Direito Agroambiental. E neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre os órgãos fundiários. Os órgãos que são responsáveis pela regularização fundiária, seja de novas áreas, ou seja, quem pretende obter a regularização fundiária de determinado imóvel rural, ou para aqueles que querem confirmar se um documento de terras, uma titulação, foi expedida de forma correta, se aquele documento é válido, se realmente teve algum tipo de título expedido para determinada área, tá bom? Por que nós resolvemos fazer isso, fazermos este vídeo? Porque a gente ficou imaginando assim, quantas pessoas ficam perdidas, não sabem por onde começar, né? Qual órgão procurar, dando aquele primeiro passo, né? Então, vamos tentar começar pelo órgão correto e não ficar, parece uma bola de ping-pong para um lado para o outro. Tá ok? Então vamos lá. Olha só, nós preparamos esse mapa mental para ajudar nessa tua jornada, para te dar essa colaboração para você. Então, olha só, órgãos competentes para regularização fundiária de imóveis rurais na Amazônia. Repito, o que nós pensamos? Ou as pessoas não sabem, ou elas têm dúvida sobre quem elas devem procurar quando elas estão diante dessas seguintes situações aqui. Quando a área tem uma titulação, tá? Ou seja, chega um documento para você começar a sua pesquisa, o seu trabalho, tá bom? Ou seja, você tem uma referência. Então, chegou uma documentação imobiliária que faz referência a um determinado título de terras. Quem é que você vai procurar? Como você vai procurar? Tá? E aquelas áreas que não têm regularização fundiária nenhuma, elas estão atrás da titulação de terras, do destacamento do patrimônio público para o privado. Também, quem você deve procurar? Então, vamos lá. Primeiro, a área com titulação. Quando se tratar de uma área com titulação, ou seja, você tem uma referência de pesquisa, né? Ou seja, que na cadeia sucessória, ou então o seu cliente chega e mostra que tem determinada documentação, quem é que você vai procurar? A regra é o seguinte, é você procurar o órgão que titulou aquele imóvel, aquele órgão que faz referência no documento. Tá? Se não tiver aquele órgão que é feito referência, não existe, esse órgão não existe mais, você vai procurar o seu sucessor, tá? Quem legalmente sucedeu este órgão que titulou tais terras. Quer ver um exemplo? Olha só. Vê só. Se você, de repente, aqui na região amazônica, você procurar encontrar um título do GETAT, tá? Que era o Grupo de Execução Araguaia-Tocantins, ou então do GEBAN, o que você vai ter que procurar? Você vai ter que procurar o INCRA para poder confirmar esses títulos expedidos, principalmente na década de 70. Tá ok? Então, por quê? Porque o INCRA acabou sucedendo esses dois órgãos posteriormente. Tudo bem? Então, regra básica qual é? O órgão que titulou ou o seu sucessor. Eu vou dar um exemplo aqui no estado do Pará, que é o ITERPA. Tá? Só que o ITERPA, ele expediu o título? Já. Então, se chegar um documento lá que foi concedido depois de 1975, quando já foi criado o ITERPA, beleza, já sei qual é o órgão que eu vou procurar. Se foi um título dado, por exemplo, pelo governo do estado do Pará, então eu tenho que procurar quem? Eu vou procurar o INCRA? Não. Eu vou ter que procurar o órgão estadual de terras. No caso aqui do Pará, o Instituto de Terras do Pará. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas das vezes magistrados, membros do Ministério Público, federal, estadual, particulares, o que eles fazem? Eles têm um documento na mão, aquele documento está dizendo que ele tem uma origem, que ele foi concedido por um órgão federal, aí mandam a consulta para um órgão estadual. Gente, isso aí, até tramitar o processo, até ser dada uma resposta para dizer que ali não tem nenhum tipo de informação, demora muito. Tá ok? Então isso já ajuda bastante quando a gente pega o documento e identifica. Opa, esse documento foi dado pelo INCRA, então eu vou pesquisar no ITERPA, no Instituto de Terras do Estado.
Obviamente que não. Então eu vou procurar o INCRA. Foi dado pelo GETAT. Então eu vou pesquisar junto ao INCRA. Opa, foi dado pelo governo do estado do Pará. Eu vou mandar para o INCRA? Não. Sabe por quê também? Porque o INCRA não tem essa base de informação. Ele não tem o registro dessas documentações, não tem o controle de informações fundiárias dos documentos concedidos pelo Estado. Tá bom? Então, quando você pegar um documento e identificar esse órgão, foi o INCRA, foi o GETAT, então você já começa já a fazer essa triagem na sua cabeça. Foi o município que concedeu esse título. Então não adianta mandar para o INCRA ou para o Estado. Vai e consulta direto o órgão municipal de terras. Tá bom? Então, a gente passa agora para os documentos, para as áreas sem titulação. Aquelas áreas nunca passaram por um processo de regularização fundiária. Então vamos lá. Bem, primeira coisa que você tem que identificar é que se essa terra, se essa área, se essa gleba é da União, é dos estados ou dos municípios. É a primeira coisa. Por quê? Porque de acordo com a área, quem tiver competência sobre aquela área, quem tiver o domínio daquela área, a gestão sobre aquela área, vai ter, obviamente, a competência para promover a regularização. Tá bom? Então, vamos lá. Se for uma área, deixa eu só arredar um pouquinho para cá. Se for uma área da União, você pode ter que trabalhar com 3 órgãos. Tá? Com o INCRA, com o Programa Terra Legal ou com a Superintendência do Patrimônio da União. Uma das 3. Em quais casos ocorre, você vai ter que se socorrer, vai ter que procurar o INCRA? Naquelas regularizações fundiárias coletivas, tá? Que dizem respeito aos assentamentos da reforma rural, a regularização de populações tradicionais através de assentamentos agroextrativistas, por exemplo. Tá? E quando se tratar de um território quilombola, né? Ou seja, tudo que envolve está mais vinculado, está mais alinhado ao coletivo, tá? É o INCRA que se torna competente para promover essa regularização. Então, por exemplo, tem uma população tradicional que eu quero regularizar, mas ela está em área estadual ou federal? Está numa área do Estado, da União ou do município? Não, ela está numa área da União. Então, você vai ter que procurar o INCRA para promover essa regularização dessa população tradicional, dessa comunidade. Tá? É um projeto de reforma agrária. Então, não tem, e está em área federal. Então, você vai lá procurar um INCRA para fazer essa regularização. Tem um território quilombola. Eu vou procurar o Estado. Será que eu procuro o Estado, o INCRA? Quem é que vai regularizar? Se tiver em área federal, o INCRA que vai ficar responsável em atender essa demanda. Tá bom? Então, INCRA, coletivo, assentamento da reforma agrária, populações tradicionais e territórios quilombolas. E o programa Terra Legal? Olha, tudo que tiver fora da atribuição do INCRA na Amazônia e for individual, tá? Se forem regularizações individuais, a competência vai ser do programa Terra Legal. É o Terra Legal que vai fazer a promoção dessa regularização fundiária, ele que vai receber o teu pedido, ele que vai fazer a condução do devido processo legal da regularização fundiária. Tá? E quem são esses destinatários? A propriedade familiar, tá bom? E a empresa rural individual. E aqui é muito importante o quê? Os conceitos de propriedade familiar, que na Lei 4504 de 64, que é o Estatuto da Terra, no artigo 4º, inciso 2º, fala o quê? Que é o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com a área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. Tá bom? Então, é a propriedade familiar. E quando for uma empresa rural individual, a gente fala, pensa que é empresa, né?
Então pensa que é uma PJ, uma pessoa jurídica. Não necessariamente. O que fala a Lei 4504/64, Estatuto da Terra, artigo 4º, inciso 6. É um empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Neste caso do Terra Legal, tá, a gente está falando da pessoa física. E isso, né, nas nossas outras conversas, eu vou explicar por quê. Né, porque dentro do âmbito da competência do Terra Legal, ele só pode regularizar terras para pessoas físicas, pessoas naturais. Não pode, ele não tem competência, não existe legislação para regularizar terras federais para pessoas jurídicas. Ainda que tenham ocorrido várias alterações, não veio nada nesse sentido com a recente alteração da lei que trata dessa matéria. Então vamos lá, repetindo, é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural dentro de condição de rendimento econômico da região em que se situe e que explore área mínima agricultável no imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se as áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias. Tá ok? Então vamos lá, repetindo. Quando se tratar... Vamos lá. Então, programa Terra Legal. Quando se tratar, estiver fora da atribuição do INCRA na Amazônia, ou seja, não envolver assentamentos de reforma agrária em terras, ou seja, vamos lá, fora de atribuição do INCRA na Amazônia. Então, se a área estiver em área federal e não se tratar de assentamento de reforma agrária, populações tradicionais, territórios quilombolas, então é o programa Terra Legal que vai fazer a condução dessa regularização fundiária. Você vai ter que procurar o programa Terra Legal, tá, para fazer essas regularizações de áreas individuais, envolvendo ou propriedade familiar ou a empresa rural individual. Tá ok? Vamos seguindo. E, no caso, por último, temos as superintendências do patrimônio da União, que, além de ter diversas competências, mas entre elas está a gestão dos terrenos de marinha. Poxa, mas o que é terreno de marinha? Terreno de marinha é a faixa litoral de 33 metros, contados a partir do mar, linha pré-mar média, a maré máxima, né, tirar uma média da maré de 1831, em direção ao continente ou ao interior das ilhas costeiras com sede no município. Tá? Então, todos os imóveis que estão dentro dessa faixa de 33 metros da linha pré-mar média de 1831, eles integram os terrenos de marinha. Então, quando se tratar de regularização fundiária de imóveis localizados nessa faixa, no caso, é a SPU que é a responsável. Eu estou em terreno de marinha, estou nessa faixa de 33 metros. Legal, então vai lá junto à Superintendência do Patrimônio da União. Tá ok? Esses são os imóveis referentes às áreas da União. Tá? Eu vou deixar aberto para depois você ver todo o organograma. E vamos lá. E quando se tratar de uma área de terras sem titulação, localizado em áreas dos estados, tá? Terras devolutas dos estados. No caso, você vai procurar os institutos de terras locais. No caso, temos na região amazônica o ITERPA, o Instituto de Terras do Pará, o ITERON de Rondônia, o ITERMAT de Mato Grosso, ITERMA do Maranhão, INTERTINS do estado do Tocantins. Ok? Eu vou pegar o exemplo do Instituto de Terras do Pará, para você entender a abrangência da sua atuação. Então, quando a área for do estado, quem vai ser responsável pelos processos de regularização fundiária coletiva e individual vai ser o Instituto de Terras do Pará. No caso, as coletivas. O que ele faz? Ele faz os assentamentos rurais. De reforma agrária? Não. Só quem faz assentamento para fim de reforma agrária é o INCRA. Tá bom? Então, mas ele pode fazer assentamentos rurais. Tá? Para quê? Para populações tradicionais, projeto habitativistas e também para agricultores.
tá? Os projetos de assentamentos rurais. Agora sim, fique claro isso aqui. É feito o assentamento, nominalmente é chamado de assentamento, tá? Mas na verdade são áreas de pequenos agricultores, de propriedades familiares, com perfil, né, da agricultura familiar, e essas pessoas já ocupam as áreas. Não há distribuição e o deslocamento de pessoas, não a distribuição de terras que não estão ocupadas. Aquelas pessoas já ocupam e o Estado ele cria o quê? Um assentamento. Tá ok? Coletiva também pode ser territórios quilombolas, territórios remanescentes de quilombos. Inclusive o estado do Pará é o estado com maior número de titulações, né, em quantidade de títulos expedidos e também em extensão de terras, reconhecendo o domínio coletivo dos remanescentes de quilombos. Tá ok? Então, coletiva, o ITERPA tem um braço de atuação nesse sentido. Então, se uma área em território quilombola tiver numa área estadual, não adianta procurar o INCRA, tem que procurar o Instituto de Terras do Pará. Tá bom? E as individuais, né, que são feitas através de doação de terras. Eu sou um pequeno, sou um agricultor familiar, não me enquadro no perfil de assentado, de populações tradicionais, eu tenho meu imóvel e eu me enquadro num perfil nos requisitos legais para receber aquele imóvel em doação. Então, é área do Estado? Sim. Então, você vai ter que procurar o Instituto de Terras do Pará para fazer essa regularização. Tá ok? E nos casos que eu não me enquadro como um agricultor familiar, já tenho um perfil de empresa rural, né, seja individual, pessoa física, pessoa natural ou pessoa jurídica, aí eu entro na alienação, na regularização pela alienação, ou também em outras formas de regularização que não se enquadram não são destinadas à agricultura familiar. Tá ok? Então, o que nós temos aqui? Em resumo, nós temos uma atuação quando se trata de áreas coletivas dentro de glebas de domínio do Estado, e eu tenho também as regularizações de áreas individuais quando se tratar de terras do Estado. Tá ok? Por fim, vamos aqui para os municípios. Tá? Os municípios, na verdade, agora que eles estão começando esse processo de assenhoramento das suas terras, de empoderamento das suas terras e gestão territorial do seu espaço, tendo o seu patrimônio fundiário passando a ser reconhecido e desencadear os seus próprios processos de regularização fundiária. Bem, aí já não há uma definição muito uniforme dos órgãos, tá? Mas os órgãos, você precisa conhecer a estrutura municipal para saber o seguinte: se aquela área está dentro da légua da área patrimonial do município, tá? Quem é o órgão municipal responsável por aquela regularização? Tem municípios que têm secretarias de terras, tem municípios que têm departamentos de terras. Okay? Eu já trabalhei em município que tem departamento de terra, mas, por exemplo, aqui em Belém, tem uma companhia, né? Tem uma instituição criada para essa finalidade, que é a CODEM. Tá, okay? Então, quando se tratar de um imóvel que está dentro da légua patrimonial, da área patrimonial do município, você deve identificar qual é o órgão da administração pública municipal que faz essa gestão territorial, que poderá ou confirmar se um título foi expedido, ou para justamente você buscar a regularização fundiária do imóvel. Tá ok? E aí, tem alguma dúvida? Vou fazer o seguinte: esse material aqui, olha só como ele fica. Todo o organograma montado, tá? Para que você saiba quem procurar diante de determinada demanda fundiária. Tá? Seja para buscar informação ou já para buscar a regularização de determinado imóvel. Tá ok? Então faz o seguinte agora. Se você gostou, tá? Te inscreve aí no nosso canal, ok? Dá um like aí. Esse material vai estar disponível, tá?
a gente pode disponibilizar por ele em PDF para você, quando tiver qualquer tipo de dúvida, se socorre ele aí para ele já te dar uma luz, tá bom? Comenta, manda a tua opinião, tiver dúvida, manda para a gente poder te ajudar nessa jornada da regularização fundiária, tá bom? Até a próxima, tchau!